Na década de 90, um acadêmico de Harvard se propôs a desvendar um mistério. Por que empresas enormes sucumbem, vão à falência da noite para o dia? Por que empresas como Kodak e Nokia, que eram verdadeiros monopólios, do nada se tornam uma memória distante e irrelevante? Esse é o dilema da inovação. Um livro de Clayton Christensen que justamente propõe a trazer uma teoria sistematizada de como grandes companhias vão à falência. Eu sou Pedro Santana, diretor de operações da Alu, a empresa de assinatura de eletrônicos que mais cresce na América Latina, e esse é o canal do Alu Invest. Já que estamos falando de um dilema da inovação, primeiro é importante entendermos o que é o conceito da inovação, que o professor Clayton Christensen separa em duas categorias distintas: a inovação incremental e a inovação disruptiva. Inclusive, dando um passo atrás nessa teoria, na verdade, o Clayton Christensen não sabia, no início da sua pesquisa, qual que era a hipótese exata que ele iria explorar. Então, a primeira que ele trouxe, na verdade, foi uma hipótese muito comum na década de 90, que a velocidade da tecnologia seria o causador desse dilema da inovação. Seria a velocidade da tecnologia uma força tão grande, tão acelerada, que as empresas estariam ficando soterradas sem a capacidade de inovar? Descobrimos que, na maioria dos casos, não. Em alguns casos, sim. E daí veio essa diferenciação entre a inovação incremental e a inovação disruptiva. No caso da inovação incremental, ela segue uma lógica tradicional de uma curva de adoção de tecnologia, uma curva em S. Então, na medida que uma tecnologia é desenvolvida, ela primeiro é adotada e ela vai crescendo exponencialmente, ganhando performance. Mas, eventualmente, ela chega em um platô, em que a velocidade de desenvolvimento já não é tão mais alta e começam a surgir dúvidas acerca da manutenção daquela tecnologia no mercado. Mas muito antes de acontecer, no início desse platô, outras empresas já começam a desenvolver uma nova tecnologia que vai substituir a tecnologia anterior. E aqui eu não estou falando somente de tecnologia no sentido de computadores ou de inteligência artificial, mas sim tecnologia como qualquer produto ou modelo de negócio que atende um mercado em específico. E por que esse fenômeno não levou empresas à falência? Porque o Clayton Christensen descobriu que, na maioria dos casos em que se tinha uma tecnologia que aumentava de valor e de ganho de performance em um eixo de valor específico que era mantido, essa empresa conseguia, sendo a empresa incumbente, fazer essa inovação. Então, o que o professor Clayton Christensen percebeu? A maioria das empresas incumbentes conseguia inovar nessa curva em S tradicional. Por quê? Porque era o mesmo eixo de valor que estava sendo melhorado. Por exemplo, no caso do mercado de disk drives, que você tem lá hoje para armazenamento no seu computador, eles começaram sendo julgados em velocidade e armazenamento. Então, mesmo que você tivesse uma mudança de tecnologia, de um tipo de leitor óptico diferente, de peças sendo usadas de forma diferente, os eixos de valores eram os mesmos. Então, a performance que estava sendo ganha era a mesma, de forma que as empresas conseguiam se adaptar para entregar esses produtos. Por quê? Porque era o que os clientes dessas empresas já queriam. Os clientes dessas empresas já queriam mais velocidade e mais armazenamento. Então era muito fácil justificar dentro das empresas um projeto de desenvolvimento de uma nova tecnologia que fosse dar mais velocidade e mais armazenamento para esse produto, mesmo que isso custasse milhões de dólares, levasse vários anos. Então, com isso, as empresas tradicionais, as incumbentes, elas conseguiam seguir essa regra de inovação incremental. E onde aparece o problema? Na inovação disruptiva. Porque a inovação disruptiva, ela não segue esse S. Na verdade, ela acontece em paralelo. E nos valores originais de performance, ela é um pouco pior do que a tecnologia incumbente. Mas ela vai crescendo em velocidade de forma muito mais exponencial, porque ela já tem a base da tecnologia passada em uma aplicação diferente, com um novo tipo de valor para um novo tipo de consumidor. Por exemplo, no caso dos próprios disk drives, quando surge um disk drive de 5 polegadas, ele não vai substituir o de 14, porque ele é inclusive mais lento, mais caro e armazena menos memória. Mas ele é utilizado para funções diferentes, para clientes diferentes. Então, ao invés de ir para um mainframe, ele vai para um mini computador. E depois para um computador pessoal, e depois um disco drive menor ainda vai para um notebook e assim sucessivamente. E qual que é o problema aqui? Por que as empresas tradicionais não conseguem fazer isso? Porque basicamente elas têm uma estrutura de custos que não permite que elas ataquem mercados incertos. Então, essa é a primeira lição do dilema da inovação. A inovação não é o que mata as empresas tradicionais. O que mata as empresas tradicionais, de forma contraintuitiva, é escutar os seus melhores clientes. Porque pensa no incentivo dessas empresas. Vamos usar aqui a Kodak como exemplo. Quando surge a fotografia digital na década de 90, a Kodak já tinha décadas de fotografia de alta qualidade nos seus rolos de filme. E aí elas envolvem uma câmera que parece uma batata tirando foto. Então, os clientes principais da Kodak, os que davam mais lucro para a companhia, os fotógrafos profissionais, não queriam passar nem perto daquela tecnologia. Mas aquela tecnologia tinha uma dimensão de valor diferente para outros consumidores, que era o preço e a portabilidade. Então, várias pessoas como eu e você
começaram a utilizar a fotografia digital, não porque a qualidade era boa, mas porque era muito mais barato, você não precisava no shopping revelar um tanto de fotografias e pagar ali dezenas ou até centenas de reais, somente para ter as fotos que o seu tio Kleber tirou no Natal. E logo depois tem aquela foto que está super exposta do pavê, que é pavê ou para comer. Mas na medida que essa tecnologia vai sendo adotada pelos novos consumidores e ela vai desenvolvendo em qualidade, ela fica boa o bastante para que os clientes originais da Kodak começassem a utilizar essa tecnologia, porque afinal ela é mais portátil e ela é mais barata. Então quando a qualidade da foto fica boa o suficiente, o outro mercado inteiro, mais premium, já vai adotar essa nova tecnologia. Até porque tem um fenômeno aqui da capacidade de absorção de um mercado para o ganho de performance. A tecnologia usualmente se desenvolve muito mais rápido do que a necessidade do consumidor. Ninguém precisa de um carro que vai de 0 a 200 em 2 segundos. Então, mesmo que isso seja desenvolvido pela Tesla ou pela Ferrari, isso não vai ser absorvido por 99,9% do mercado consumidor, porque eles não precisam disso. Então, aquela velha pergunta, né? A gente pode fazer isso, mas a gente deveria se preocupar com isso? Então, essa é a primeira lição. Quando você ouve exclusivamente os seus clientes e não observa o comportamento de um novo mercado, você está sujeito a ser vítima do dilema da inovação. Lição número 2. A estrutura passada vai trazer as decisões futuras. Então lembra quando eu falei de estrutura de capital, estrutura de custos? Pensa no seguinte, você criou uma empresa que vende um produto de aço, você está fabricando aço na verdade, e você se acostumou a fabricar aço para produtos mais premium, como por exemplo fazer latinhas de alumínio, você começou a fazer lataria de carro. Então o seu aço ele é refinado, ele tem vários processos industriais que são caros, mas eles compensam porque o seu cliente paga muito caro por esse tipo de aço. Então o que acontece? Você fica com uma estrutura de capital, um maquinário, os processos, as pessoas, tudo voltado para a produção de um produto premium. Então quando surge uma nova maneira de produzir aço no mercado, através de mini fornos, você não está preparado para competir com essa maneira, porque você nem quer competir de início. Afinal, esse primeiro competidor primeiro vai atacar aço de reforço, ele vai atacar arame farpado, coisa que você quer passar longe. Na verdade, se você ainda produz isso, você está super aliviado, que agora tem um trouxa que está fazendo o trabalho de produzir esse produto de baixa margem para os clientes que você não quer atender. O que acontece? Esse cliente vai recebendo um novo aço, mas os seus novos clientes já estão de olho. Olha, tem uma alternativa mais barata ali. Então, na medida que esse aço mais barato vai saindo dos minifornos e ele vai evoluindo ao longo do tempo, é uma questão de tempo até que o seu cliente vire e fale assim, vou testar esse aço mais barato aqui e todo o mercado seja perdido. Então a estrutura, ela leva as empresas a tomarem decisões que são perfeitamente racionais, porque simplesmente não cabe na estrutura de custo da empresa um produto de margem mais baixa. Então como é que você consegue combater isso? O Cleiton Christensen tem algumas sugestões. A principal delas é você trazer um spin-off que seja genuinamente independente, como foi o caso da IBM. A IBM, na década de 60, de 50, fabricava mainframes, computadores gigantescos que eram utilizados pela NASA, por exemplo, para colocar pessoas na Lua, sendo que hoje eles são bem menos poderosos que o celular que está na sua mão. Na verdade, que o iPhone 7. Mas, de qualquer forma, a IBM tinha um produto super premium, que era esse computador mainframe, um computadorzão de parede, que tinha ali, que nem tinha monitor, usava papel perfurado e tudo mais. Mas a IBM também teve uma divisão de PCs, que era uma companhia 100% independente. Então, apesar da IBM ter uma parte significativa do equity, da participação societária daquela companhia não tinha um legado da IBM, porque era uma empresa 100% separada, que não precisava das grandes margens do caríssimo mainframe para sobreviver. Então, quando saiu o computador pessoal, que tinha ali um custo muito mais baixo de produção e também um preço muito mais baixo, em um mercado mais competitivo, a IBM PC conseguiu ser vitoriosa. Então, uma maneira muito eficiente de usar a lição 2 é que você não precisa se manter refém da estrutura de capital e da estrutura de custo do passado, se você tem outra operação que é 100% independente. E a terceira e também muito importante lição do dilema da inovação é que quando você está inovando, é melhor você competir contra o não consumo. Por que isso é melhor, Santana? Pensa comigo, quando surge o Walkman da Sony na década de 80, ele surge como um sistema de som rudimentar, que tinha uma qualidade bem duvidosa. Mas ele surge para atender um público que não poderia comprar os equipamentos premium de som que eram oferecidos no mercado. Isso acontece com várias coisas. Na própria Lu, quando surge a assinatura de iPhone, a gente atende muitas pessoas que não teriam acesso ao iPhone se não fosse por causa da Lu. E por que é melhor competir contra a não competição? Porque basicamente você está criando uma nova marca que vai ser top of mind, que vai ser referência para dezenas, centenas ou milhares de pessoas que vão ter contato com um produto pela primeira vez,
que nunca tiveram anteriormente. Então você gera não somente um senso de lealdade, não somente uma barreira competitiva, mas você gera um arcabouço de clientes que agora pode utilizar algo e você cria um novo mercado. E para empresas grandes é muito difícil entrar em mercados que você não pode metrificar, porque elas precisam alocar verba do seu gordo orçamento anual em explorar uma coisa que tem um retorno incerto. Então isso é o que leva a milhares de startups surgirem todos os anos para resolverem problemas que as empresas gigantes simplesmente estão ignorando, porque elas não conseguem metrificar se esse produto ou aquele produto que está indo para o mercado agora vai gerar um resultado significativo, especialmente quando você está falando de uma empresa de bilhões de dólares, porque para uma empresa de bilhões de dólares, faturar 10 milhões a mais no ano pode ser irrelevante para o risco que você vai tomar. Então, no caso, a terceira lição é muito importante, que competir contra o não consumo sempre vai ser incerto, mas também sempre vai ser vantajoso quando você consegue de fato atender uma dor de um público que antes não podia utilizar alguma coisa por falta de expertise ou por falta de dinheiro. Então essas foram as 3 principais lições do livro O Dilema da Inovação, que explica como é que companhias, de forma racional e lógica, acabam caindo em uma armadilha, ouvindo os seus melhores clientes, buscando lucros cada vez maiores e depois de alguns anos de lucros recorde, essas empresas vão à falência da noite para o dia. Se você gostou desse vídeo, clique aqui para se inscrever no canal, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo também com alguém que vai gostar do Dilema da Inovação. A produção acha que você vai gostar de um desses 2 vídeos, então não deixe também de clicar neles. Eu sou Pedro Santana, diretor de operações da Lu, estamos aqui por longo prazo e espero que você esteja também.